Mas qualquer cidadão que defenda o pacto civilizatório brasileiro poderia facilmente elaborar uma lista das pessoas mais abjetas do país que atuam na imprensa e também na TV. Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente, eu apostaria um engradado de Malte 90 que no top 10 de quase todos não faltariam nomes como de Sônia Abrão, Siqueira Júnior, Ratinho, Alexandre Garcia, Antônia Fontinelli e Léo Dias. Os dois últimos, aliás, estão envolvidos em um dos casos mais desprezíveis que aconteceu nos últimos meses, e olha que tivemos câmara de gás improvisada em plena luz do dia em Sergipe e o congolês Moise sendo espancado até a morte na orla da praia. Colunista do jornal Metrópolis, aquele esgoto a céu aberto da imprensa nacional e que também é de propriedade de Luiz Estevão, Léo Dias publicou um texto no último sábado sobre um caso que envolvia a história de uma atriz que doou uma criança para adoção após dar à luz. Em seguida, Léo Dias teve seu texto endossado pela ex-atriz e pré-candidata a deputada Antônia Fontinelli, que cobrava a famosa envolvida sobre o paradeiro da criança. Como é do feitio de Totonha, ela foi da defensiva à ofensiva em frações de segundos, alertando a atriz que não divulgaria o nome dela, mas se ela ligasse chorando, poderia divulgar sim. De uma atriz da TV Globo, ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez. As informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho. Mandou dar o filho. Tira, quero nem ver. Presta. A velha e boa esquizofrenia freestyle de quem quer protagonismo em tudo quanto é assunto, mas arranjar um trampo como atriz, que é a área dela, já faz bem mais de uma década que não rola para essa barraqueira pós-graduada. Mas ela nem precisou manter as ameaças. A própria Clara Castanho, que começou a atuar bem cedo na Rede Globo, usou a conta de Instagram para contar o que de fato havia acontecido. Hoje, com 21 anos, a atriz explicou que foi estuprada, mas resolveu não denunciar por medo e culpa. E imaginou que se não tocasse mais no tema, seria fácil esquecer no futuro. O problema é que, como vimos recentemente no caso da menina de 11 anos que engravidou em Santa Catarina, no Brasil o mais comum é que a pessoa violentada passe por uma série de violências sistemáticas na sequência, seja por meio das vossas excrescências que atuam no judiciário ou ainda através da imprensa. Fora quando até mesmo o corpo médico, que deveria dar total proteção ao paciente fragilizado, também piora a situação. Já que hoje, profissional da saúde acha que trabalha em salão de beleza como manicure e vive de fofocar sobre o que acontece em seus plantões nas redes sociais. São os Léo Dias de jaleco. E no caso de Clara, infelizmente, não foi diferente. A atriz explica que não sentiu mudanças corporais e só notou estar grávida na reta final da gestação. Em seu relato, ela explica ainda que a enfermeira do hospital onde foi atendida resolveu expor todo o caso para a imprensa, já que a atriz decidiu doar a criança para a adoção de forma completamente legal. De acordo com o site Notícias da TV, o marido da enfermeira também estava envolvido e chegou a ligar para canais de televisão na intenção de vender a informação e dar aquela lucradinha em cima da história. Ao descobrir que aqui no Brasil a imprensa não paga por esse tipo de furo, ele teria ficado furioso com o fracasso da empreitada. Provavelmente o cara já cogitava trocar de carro, mas precisou repensar os planos. Só que, mesmo que eles não tenham atingido o objetivo, a enfermeira repassou a história para o Léo Dias, um ser humano tão baixo e ignóbil que eu prefiro omitir o que penso sobre ele para me preservar. Léo entrou em contato com Clara e prometeu não divulgar a história, mas desde que participou do programa De Noite do Danilo Gentili, em 16 de junho, o cara dava indícios de que estava se coçando para publicar a informação. Durante a atração do SBT, ele disse que a conta da atriz chegaria, porque o caso envolvia vidas e o karma seria grande.
quem é Léo Dias para falar de karma, né? Se o cara acredita mesmo nisso, eu tenho más notícias para esse carniceiro. Imagina só como está o karma dele com todas as exposições criminosas que o sujeito fez durante a carreira. E como é de se esperar quando se trata do Léo Dias, não demorou muito mesmo para que ele quebrasse a promessa, publicasse texto a respeito do caso e provasse mais uma vez ser uma pessoa que merece tanta confiança quanto Michel Temer. A situação virou uma aula prática de como não se deve fazer jornalismo. Léo Dias chegou até mesmo a compartilhar a identidade da criança. Nas redes sociais, as pessoas exigiram uma retratação imediata do portal Metrópolis, que, pressionado, tirou a matéria do ar. Lilian Tharran, diretora de redação do portal, alegou que estava offline e que não analisou o conteúdo antes da publicação. Como vocês sabem, eu sou jornalista e também já tive coluna em grande portal. Mesmo numa situação de plantão de fim de semana, em que eventualmente Lilian pudesse não estar na escala, sempre há alguém responsável para ler o que deve ir ao ar, mesmo que seja em um espaço de opinião. Num caso como esse, então, a responsabilidade jurídica precisa ser redobrada e o texto não deveria ser publicado sem passar antes por duas ou mais pessoas até. O que nos leva a questionar as práticas profissionais adotadas por este veículo, que é até reincidente, viu, em promover churumes desse tipo. Há pouco tempo, mas pouco tempo mesmo, foram eles também que deram espaço para que o mendigo Givaldo explicasse com detalhes como havia sido a noite de prazer com Sandrinha Mineirinha, outra mulher que foi vítima de violência sistemática nesse país. Mas as emendas em casos como esses são piores que o soneto. Ao ser questionada nas redes, Lilian mostrou que sofre da famosa síndrome de atura ou surta com tendência a criar inimizades imaginárias. Em uma discussão gerada num post de Sam Puncher, conhecido por editar vídeos alheios e colocar uma marca d'água com o seu nome como se fosse o produtor original do conteúdo, ela mandou uma pessoa ler o Estadão ou a Folha de São Paulo e ainda disse que o cara estava com recalque. Recalque do quê ou de quem? Quem em sã consciência tem recalque de Léo Dias, Sam Puncher, Lilian Tharran ou Luiz Estevam? Eu duvido que exista por aí uma única pessoa cujo sonho é ser o Luiz Estevam, ou sei lá, ter o cabelo do Sam Puncher. Mas mesmo sem muita convicção, ela se desculpou. Léo Dias também fez um texto de desculpas e disse que se ofereceu para adotar a criança, o que para o bem dessa criança não aconteceu. E Antônia Fontinelli também percebeu que foi longe demais e seguiu o mesmo caminho, chegando a oferecer ajuda a Clara Castanho e a outras mulheres que passaram pelo mesmo tipo de violência. Eu não posso nem imaginar uma dor como essa, mas sinceramente jamais procuraria auxílio de Antônia Fontinelli se fosse uma vítima. O caso escabroso é uma sucessão de erros de diversas áreas profissionais, começando, claro, pela área hospitalar, que não pode em nenhuma circunstância contar com profissionais insensíveis e criminosos que atuam para tirar vantagem da situação de pessoas famosas extremamente fragilizadas. Sobre o jornalismo, é preciso rever mesmo se nas colunas de opinião a ética e a responsabilidade jurídica continuarão suspensas, porque seja na área de fofoca, seja na área de política, seja no futebol, são inúmeros os exemplos claros de fake news, exposições indevidas, julgamentos antes do devido processo legal e insinuações de tudo quanto é tipo. É por isso também que a regulação da imprensa é urgente, e não estou falando aqui de censura, e sim um modo de responsabilizar os veículos pela divulgação desse tipo de conteúdo, além de tirá-los das mãos de quem tem muito interesse em controlar o jornalismo para fazer política. Ou vocês acham que um simples pedido de desculpa é o suficiente? Não pode ser, sabe por quê? Porque isso aí não é um caso isolado. É a linha editorial do portal que pauta suas matérias na tendência de gerar as exposições mais cruéis de um mundo cão baseado em dor e sofrimento. O jornalismo não pode ter o direito absoluto de expor intimidade de terceiros quando o caso
fere o que diz a lei. E a legislação é muito clara em casos como o da Clara Castanho. Entrega voluntária à adoção tem previsão legal e a mulher tem direito ao anonimato, assim como a criança. Desculpa você pede para o marido ou para a esposa quando come o último pedaço de pizza que eles tinham guardado para consumir mais tarde. Quando você desgraça a vida de uma pessoa, não dá para aceitar a desfaçatez de quem só lamenta o ocorrido depois que o caso vira uma possibilidade real de perder grana, patrocinadores ou até o emprego. E na maior parte das vezes é só isso mesmo, nem sinceras as desculpas são. É isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter, sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que basta uma desculpa e acabou a história, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.